Amigos, queridos amigos, vamos então para mais um ensinamento do dia de hoje. Aqui são palavras de Viktor Frankl, que ele nos diz assim: quando a situação for boa, desfrute-a. Quando a situação for ruim, transforme-a. Quando a situação não puder ser transformada, transforme-se. Fantástico. Então aqui, o autor do livro, que é o José Carlos de Luca, ele dá o título de Sabedoria do Bem Viver. Sabedoria do Bem Viver. Ele começa nos dizendo: todos nós passamos por 3 espécies de situações na nossa vida. As boas, as ruins e as que não podem ser modificadas. Vou repetir isso aqui que é importante. Todos nós, na face da Terra, passamos por 3 espécies de situações. Primeiro, as boas. Todo mundo passa por boas situações. Depois, as ruins. E as que não podem ser modificadas. Precisamos ter sabedoria para viver cada uma dessas experiências, tirando o ensinamento e proveito que elas nos propiciam. Não é? E o psiquiatra Viktor Frankl nos ajuda a entender isso muito bem. Nas situações boas, quando a gente estiver passando por épocas de vacas gordas, situação boa, ele nos recomenda desfrutá-las. Parece óbvio o conselho, mas não é. Nem sempre nos damos conta de que estamos passando por um momento bom na nossa vida. Porque, invariavelmente, não costumamos perceber as pequenas felicidades, é verdade, que nos visitam todos os dias. A gente não se dá conta das pequenas felicidades que a gente passa todos os dias. A gente não se apercebe disso. No dizer de Leila Ferreira, na vida real, o que existe é uma felicidade homeopática, distribuída em conta-gotas. Olha como Deus é maravilhoso. Um pôr do sol já é um motivo para felicidade. Um beijo ali já é uma felicidade que a gente não se dá conta disso. Uma xícara de café recém-coado é um momento feliz. Um livro que a gente lê, não consegue fechar. Tá vendo? Um homem que nos faz sonhar, uma amiga que nos faz rir. Tudo são momentos felizes que a gente não se dá conta. Desatentos para essas pequenas felicidades, nós ficamos à espera daquela felicidade superlativa, apoteótica, típica dos contos de fadas. A gente espera uma felicidade assim, ganhar na loteria. É isso. Um emprego numa multinacional, ganhar milhões. A gente entende que a felicidade é isso. Mas só que Deus nos proporciona a felicidade em doses homeopáticas, um sorriso, o pôr do sol, como ele acabou de falar, não é? Um abraço, observar que a família toda está com saúde. Isso são momentos felizes que Deus nos proporciona em doses, mas a gente não se apercebe. Aí ele continua: e nos julgamos infelizes enquanto esses grandes acontecimentos não aparecem, se é que virão algum dia. E a gente passa uma vida inteira e morre esperando esse momento fantástico de felicidade. E a gente morre e ele não vem, porque a gente entende que a felicidade é isso. É viver viajando, num cruzeiro, visitando vários países, tem uma casa de campo, tem uma casa de praia. A gente pensa que felicidade é isso. Muito bem, estejamos atentos aos bons momentos da nossa existência, sabendo que quase sempre eles estão disfarçados nas pequenas coisas do cotidiano e muitas vezes entremeados com os outros momentos desagradáveis. No meio de uma tempestade de problemas, você pode fazer uma pausa para tomar um café, conversar com um amigo, lembrar-se das coisas que vão bem na sua vida, saber que tem um lar para voltar. Já pensou? Já pensou nisso? Você sai para trabalhar e sabe que quando
retornar do trabalho, você tem uma guarida e quem não tem? Mas a gente não entende isso como felicidade, né? Uma cama para dormir, alguém para abraçar, uma criança, um neto, um filho, e uma esperança para viver. Tem pessoas que nem esperança para viver não têm, né? Quando a situação for ruim, ó, aqui ele falou das coisas boas, agora ele fala da situação ruim. Quando a situação for ruim, transforme-a. A proposta de Franklin, que é o psiquiatra, ele nos diz: nós viemos a este mundo não apenas para desfrutar um paraíso, mas, sobretudo, para construí-lo na Terra. Temos muitos problemas pessoais e coletivos. E Deus deu a cada um de nós a missão de construir as soluções para as dificuldades que nos envolvem. As barreiras que surgem em nosso caminho nos estimulam a trabalhar mais, a estudar mais, a ter mais coragem, perseverança, criatividade e determinação. Enfim, nos tornamos pessoas melhores quando transformamos em ponte o que antes era um muro. E a constatação de que termos virado a mesa, de termos mudado o placar desfavorável e de termos transformado o obstáculo em trampolim é uma das sensações mais inebriantes de nossa vida. E quando a situação, aqui ele falou das coisas ruins, que é para a gente, né, transformar. Mas e quando a situação não puder ser transformada? Porque às vezes assim a gente se depara com uma situação em que a gente foge do nosso controle. A gente não pode mudar, transformar. Então, como a gente deve proceder quando se deparar com uma situação em que a gente não pode transformar? Por exemplo, digamos que no ambiente de trabalho a gente tem problemas de relacionamento, ou então na nossa casa com os parentes, ou então com o vizinho. Aí surge a seguinte pergunta: nós temos poder para transformar a pessoa de relacionamento difícil? Temos? Não. Mas não é só nós, não. Nem Deus consegue transformar o parente difícil. Nem o vizinho, e nem o companheiro de trabalho invejoso, ou o chefe, como diz o Chico, atrabiliar. Ele usa essa expressão. Temos? Deus, se Deus não tem, Deus pode obrigar uma pessoa a ser boa? Ou a fazer o bem? Não. Se Deus não tem, como é que a gente vai ter? Então o que a gente tem que fazer? A gente não pode transformar. Mas nós podemos nos transformar. Então quem tem que mudar somos nós e não o outro. É isso que ele vai falar agora. Então, e quando a situação não puder ser transformada, a sabedoria está em nos transformarmos. Não vamos conseguir mudar uma pessoa, mas podemos mudar o jeito de lidar com ela. Se você tem uma pedra que não pode ser removida, pare de brigar com a pedra e aprenda a contorná-la. Você não pode evitar uma tempestade, mas pode abrir o guarda-chuva. Quando estivermos diante de uma situação intransponível, tenhamos a certeza de que Deus está querendo mudar a vida da gente. Então, quando a gente se depara com um relacionamento difícil, para dar o exemplo, então é o momento que Deus nos oportuniza para que nós possamos mudar a nós para adquirir mais paciência, mais tolerância, mais complacência, transigência, mais perdão e mais amor para aquela pessoa de relacionamento difícil. É a oportunidade que Deus nos dá para o nosso progresso e para a nossa evolução. Por isso que Ele permitiu que aquela pessoa de relacionamento difícil convivesse conosco, para o nosso progresso. Exatamente como a professora faz com a criança na escola. A professora, às vezes a professora gosta de um aluno, mas ela pode resolver o problema pelo aluno? Não. Não. Ela pode favorecer a criança? Não. Para que a criança possa progredir, ela tem que passar problema, para que a criança própria resolva. É isso que Deus faz conosco, para que a gente adquira a humildade, se liberte do egoísmo, da intransigência, como também do orgulho,
ele coloca pessoas de difícil relacionamento em nossa vida, porque para que nós aprendamos a humildade de imitar Jesus, quando falou, eu não vim para ser servido, mas para servir. Servir aquela pessoa de relacionamento difícil, aprendendo a ouvir, aprendendo a calar, a ser complacente e a transigente. Fica aí, portanto, para a nossa reflexão, esse ensinamento maravilhoso que nós não podemos, é a sabedoria do bem viver. Aprender a lidar com a diferença e o diferente, é a alteridade. O exercício da alteridade. A alteridade é aprender a lidar com a diferença e o diferente. Um bom dia para todos.